A gente começa falando sobre a guerra. A operação militar de Israel dentro de um complexo hospitalar na faixa de Gaza provocou indignação internacional. E enquanto isso, crescem as pressões internacionais para que Israel preserve os civis que estão nesse momento na faixa de Gaza. A gente chama agora o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. Favalli, boa noite, bem-vindo. A gente vem falando dos hospitais e toda essa situação de pressão internacional em relação a Israel. Boa noite, Tiago. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. E essa pressão internacional hoje ganhou um novo capítulo fora do palco de guerra. Vamos até os Estados Unidos, em Nova York, onde fica a sede das Américas das Nações Unidas. Uma nova reunião de emergência do Conselho de Segurança. Dessa vez foi convocada pela China, que agora é o país que preside o Conselho de Segurança, e apresentou-se uma nova moção de ajuda aos palestinos de uma certa forma. O texto ele foi redigido a várias mãos, mas quem encabeçou essa resolução foi um pequeno país que fica no Mediterrâneo, Malta. E dessa vez passou. Houve, então, os 15 países que compõem o total do Conselho de Segurança. Os 15 países votaram, houve 3 abstenções, daqui a pouco eu chego, porque isso é importante. Mas o importante é o seguinte também, Tiago, o texto falava em pausas humanitárias sensíveis, ou seja, que durassem tempo suficiente para o escoamento de civis e principalmente a chegada de ajuda humanitária. Esse texto, esses termos, já havia aparecido em outras oportunidades, mas alguém exerceu um poder de veto. Estados Unidos, Rússia, e não foi para frente. Dessa vez não houve nenhum veto. Dos 15 países, 12 votaram. Eu falei de 3 abstenções, Estados Unidos, Reino Unido e Rússia. Estou dando essa ênfase porque isso é importante para a gente entender. São 3 potências do mundo ocidental e nas entrelinhas diplomáticas, Uberrache, a gente entende que há um apoio aí de grandes potências a Israel. Ninguém criticou ali, ninguém falou mal da necessidade de corredores humanitários. Mas tem ali, nas entrelinhas, um apoio às ações que Israel estão fazendo contra o território palestino. E uma preocupação com as crianças, né? Aí isso apareceu especialmente no discurso de Linda Thomas-Greenfield, que é a embaixadora dos Estados Unidos dentro das Nações Unidas. Embora os Estados Unidos, ela teve uma orientação da chancelaria dos Estados Unidos para se abster, ela não votou contra, os Estados Unidos não votaram contra, não exerceram o seu poder de veto, porque por mais que todo mundo votasse a favor, os 5 países que têm o assento permanente no Conselho de Segurança, se alguém vetar, cai a resolução, como aconteceu quando o Brasil foi presidente do Conselho de Segurança no mês passado. Os Estados Unidos, então, não votaram, mas quando a Linda Thomas-Greenfield pediu o direito de fala, ela disse o seguinte: nós sabemos da importância, nós, Estados Unidos, sabemos da importância da preservação dos civis, do cuidado aos hospitais. Ela cita, inclusive, cláusulas de resoluções internacionais de termos de guerra, em que estruturas civis como hospitais têm de ser preservados, e falou das crianças palestinas, porque dentro do novo saldo de mortos apresentado pelo Hamas hoje, tem uma importante parcela de crianças mortas. Ela fala disso, então, por mais que tenha aí um apoio velado dos Estados Unidos a Israel, também tem silenciosamente um puxão de orelha dos Estados Unidos a Benjamin Netanyahu, que disseram, por mais de uma vez, que não aprovaram essas ações, especialmente contra os hospitais, Uberrache. Agora, o que vai acontecer na prática, aprovada essa resolução? Bom, o que são as Nações Unidas? São uma organização que tem há mais de 75 anos, que é uma organização de orientação. Eles entregam um texto que tem ali, olha, o que nós, países unidos, estamos achando da situação. Israel tem um compromisso moral de cumprir. Vai cumprir? Não sabemos. Aí é outra história. Já foi anunciado pausas humanitárias de 4 horas diárias, mas isso na prática a gente não tem visto com essa regularidade. O que o texto fala? Pausas humanitárias de períodos mais prolongados, não se fala exatamente de quanto tempo, mas aí a gente entende talvez 24 horas, 12, 36, para o escoamento de civis e a chegada de ajuda humanitária. A gente trouxe aqui um gráfico ontem, 1.000 caminhões praticamente já entraram nessas últimas 3 semanas de ocupação dos israelenses no território palestino. 1.000 caminhões, bastante.
para 2 milhões e 100 mil pessoas que moram lá, isso não é quase nada. O que a ONU está pedindo é mais espaço para levar ajuda. E ajuda, eu estou falando de comida, remédios e uma estrutura para milhões de refugiados. E a gente vai saber agora como é que foi esse dia da guerra. A gente segue aí com o nosso resumo diário de como foi essa quarta-feira no palco de batalha aí dessa guerra que já dura 5 semanas. Entre ontem e hoje, um pelotão do exército israelense percorreu os corredores do hospital de Al-Shifa, um dos maiores de Gaza, em busca de terroristas do Hamas e armas escondidas na unidade médica. Equipes de saúde contam ter sido abordadas pelos militares e submetidas a revistas. Embora a tropa tenha deixado o local, Israel mantém um cordão de segurança ao redor de Al-Shifa. Os Estados Unidos já tinham concordado com a acusação das autoridades israelenses de que o Hamas usa estruturas civis para acobertar atividades criminais. Mesmo assim, a operação militar no hospital desencadeou críticas ao redor do mundo, inclusive da Casa Branca. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse nesta quarta-feira que Washington não aprovou a medida. Israel, por sua vez, justificou a incursão apresentando armas apreendidas na unidade de saúde de Al-Shifa. O Catar, que tem desempenhado um papel de mediador na libertação dos reféns, exigiu uma investigação internacional e fala em crimes de guerra, citando tratados que exigem a preservação dos hospitais. Uma gestante sequestrada em 7 de outubro pelo Hamas deu à luz no cativeiro em Gaza. A informação é da mulher do premier Benjamin Netanyahu, que escreveu à primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden. A carta afirma ainda que entre os reféns que os terroristas levaram para a faixa de Gaza estão 32 crianças, incluindo um bebê de 10 meses. O Hamas também revisou o número de vítimas palestinas nestas 5 semanas de guerra, 11.500. O saldo de mortos não pôde ser verificado de maneira independente. A gente segue agora para Israel, centro do conflito. As últimas informações com o nosso correspondente Han Lutzki. Acompanhe. Olá, boa noite de Israel. Hoje a operação militar aqui foi avançando para dentro do hospital Shifa, na cidade de Gaza, um hospital que nos últimos anos, ou até nas últimas décadas, foi visto em Israel como um símbolo dos líderes do Hamas, que está lá dentro, abaixo do hospital, escondendo e planejando muitas ações contra Israel. Mais um dia de muitas conversas e muitas notícias sobre um acordo de troca de reféns. Últimas notícias aqui falam de liberação de crianças e mulheres israelenses e mais pessoas, não tem um número exato, mas falamos de dezenas de reféns. De outro lado, Israel vai liberar prisioneiras e prisioneiros que têm menos que 18 anos, a maioria deles tem 16 a 18 anos. Na fronteira com o Líbano, mais um dia mais tranquilo, alguns incidentes pequenos, população aqui que nós vemos nas últimas semanas. Vamos ver se isso é uma tendência que vai continuar e quem sabe talvez vamos ter um pouco de paz, pelo menos desse lado norte de Israel. Até aqui, boa noite de Israel, Han Lutzki para a Jovem Pan.